Olá a todos os seres humanos inaladores de oxigênio, meu nome é Cris Figueiredo, eu não fico louco e hoje vim a todos realizar um desejo de um inscrito, falando do mangá brasileiro Rei de Lata, pois pensei comigo mesmo, caramba, se eu não conseguir atender o pedido de apenas um belo inscrito, imagina quando eu me tornar minimamente famoso. E dito isso, fazem meses que eu li a obra, consequentemente fazem meses que o Dito Cujo me pediu para lê-la, e concluindo, só é preciso 5 malucos me pedirem vídeos para eu ficar na merda, mas eu já me estendi demais nisso. O importante aqui é essa obra brasileira e já nessa característica fico espantado. Por causa dos outros vídeos de obras brasileiras feitos por mim, o vídeo do Paradigma do Liquezinho e o vídeo do Game Over dos 7 minutos. Vídeos dos únicos mangás brasileiros lidos por minha pessoa. E os dois foram experiências mais negativas do que positivas. Por isso os vídeos ficaram, mesmo que de forma não proposital, com um gostinho amargo da minha pessoa. E eu até li outras obras para dar uma equilibrada, fazendo vídeos positivos, mas as outras obras eu também não gostei. Então eu só desisti desse projeto de falar de HQs e mangá brasileiros. Pelo menos os de graça, né, que eu tenho acesso, porque eu não tenho dinheiro. Justamente por isso eu me assustei quando alguém chegou nos comentários pedindo um vídeo sobre Rei de Lata. Pois eu me recusava a fazer outro falando mal de mangás brasileiros, e eu já havia lido na época de lançamento. Foi há muito tempo e mesmo assim eu me lembrava de não ter gostado. Dito isso, na releitura ficou muito claro porque o começo é recheado de texto expositivo por parte do narrador e até os diálogos não se salvam de exposição exagerada. E também não havia nenhuma âncora emocional eficiente nesse comecinho da obra. E só parecia piorar, eu realmente estava desesperado numa apresentação de conceitos e personagens sem fim, sendo que não havia um mínimo de aprofundamento em qualquer coisa. Nem as situações eram legais devido à extrema simplicidade que o mangá tentava aumentar artificialmente por, de novo, pura explicação. Era texto atrás de texto, personagem atrás de personagem, tudo envolto de um melodrama. Afinal, quem tem tempo para desenvolver tanta coisa? Então as cenas que deveriam ter impacto emocional só pareciam forçações de barra. E poxa vida, o José, protagonista da obra, o tal Rei de Lata, além de, entre aspas, mitadas, não fazia nada. Entretanto, de pouco em pouco, essas características que trouxeram tantas frustrações na minha experiência foram sofrendo uma metamorfose radical. E então eu resolvi fazer o vídeo. Quero pinto. Bom, gostaria de dizer que esse vídeo tem spoiler, mas eu não sou nenhum ignorante. Eu sei que mesmo a obra estando de graça, do mesmo jeito muitos não leram. Dá pra perceber isso facilmente, afinal de contas essa obra está muito longe de ser super comentada. Então tentarei não estragar a experiência de quem não leu e continuo assistindo para saber se vai ler ou não. Portanto, é necessário uma sinopse. Houve uma terrível guerra entre duas grandes potências. Eram elas Marte com seu grande conhecimento tecnológico e Vênus com seu grandíssimo conhecimento biológico. Para a infelicidade de todos, Vênus não soube brincar, então ela sem mais nem menos jogou uma bomba ou sei lá, não fala a arma certinha. Foque apenas na consequência, o ar contaminado, que matou muitos adultos e diante dessa nova distopia de mundo destruído por guerra com o ar contaminado, veio os filhos da guerra, nascidos depois da contaminação do ar e por consequência resistentes a ele. Porém, eles ainda foram afetados, mais especificamente ganharam poderes, e a conclusão dos adultos para com essa informação foi caçar essas crianças por motivos diversos, e a maioria dos motivos é de fácil dedução. E nesse conflito atual, acompanhamos primeiramente José, um guri com poderes de magnetismo, que se diz rei de seu distrito, o que de fato ele é, pois o líder do local foi morto por suas mãos, e não parecem gostar muito desse novo rei. O capítulo 1 começa justamente com o último residente do distrito tentando matá-lo e falhando obviamente. Agora, sem escravos para caçar comida, o José saiu de seu trono e acabou se esbarrando com Arthur. Segundo o protagonista desse mangá, na minha humildíssima opinião, ele tem o incrível poder de apanhar. É sério, ele consegue levar porrada pra caralho. E rapaz, que frase miserável eu recém disse. Continuando, Arthur também é líder de um dos corações, um refúgio para crianças localizada nas extremidades do distrito. E o Arthur é o líder do Coração do Leste, tendo de objetivos essa organização feita por uma mulher autoproclamada mãe, salvar crianças em apuros e manter esse local como um oásis para elas. Tendo estabelecido tudo isso, me sinto seguro para falar do gatilho que resultou no primeiro arco, o sequestro do irmão de Alice, membro da resistência de objetivo radical, matar todos os adultos. E o arco ao qual menciono é o arco do resgate do irmão da Alice, olha só. Pronto, dei um resuminho, agora vamos para a obra. Querendo ser mais exato, eu gostaria de começar falando do líder do Coração do Leste. O Arthur foi a mais relevante âncora emocional na
minha opinião, sendo ele a âncora tanto desejada por mim durante a leitura. Por isso eu gostaria de começar falando do personagem, pois mesmo não vindo dele os primeiros capítulos fodas, é nele que os temas se fortalecem. Todos os conflitos oriundos desse resgate transfigurado numa guerra civil podem ser vistos a partir do Arthur, justamente pelo papel exercido de forma consciente pelo mesmo. Mas vamos por parte. Tudo começa por seu aspecto mais importante de personalidade. Ele é o mais emocional do elenco, porém não como um personagem de Battle Shonen, a qual o mangá obviamente se inspira. Esse trabalho fica pro Chico, personagem digno de ser um protagonista de Boku no Hero da vida. Ele é determinado, expressivo, é impulsivo, é bonzinho pra cacete, ama muito seus amigos e luta por eles, sempre se colocando na linha de frente da batalha, e sua índole é extremamente nobre, mas ele não consegue lidar com as consequências de sua ideologia. O universo de Rei de Lata é cruel, e toda vez que o personagem tenta ser nobre ou protetor, ele falha de forma humilhante, pois o peso da honra nesse mundo é muito pesado. Entretanto, o Arthur consegue carregar. O dito cujo inexpressivo, aparentemente diferente a tudo, é demasiado abrasivo, e mesmo não sendo destaque na questão fazer acontecer a operação da missão, como eu disse, o Chico vai de frente ao perigo, o Arthur, ao contrário, geralmente só exerce um papel menor ou fica por trás de tudo. Não porque ele está armando os planos, o pirata exerce essa função. O Arthur também não se destaca pelo que acredita, afinal o grupo principal do Coração do Leste responsáveis pela missão são todos unidos pela causa. Todos pensam muito parecido, inclusive, mas nem todos conseguem apanhar como o Arthur, tanto literalmente quanto metaforicamente. O Arthur não tem a ideologia vinda de sua mãe abalada de jeito nenhum, por isso ele acaba sendo a âncora emocional dos personagens. Tirando o pirata, um personagem que pelo seu flashback deixa claro ter uma certa autonomia, entretanto ele mostra certa distância quanto o assunto é ética, sendo este o trabalho de líder do Arthur, fazer escolhas. Justamente por tal motivo eu me vi sujeitado a falar do personagem nesse trecho do vídeo através dos outros. Sua identidade e sua função diz sobre o seu povo, digamos assim. Pra falar a verdade, suas escolhas acabam lembrando as de um rei. Ele escolhe como tudo funciona, não pode matar adultos, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo desse jeito, vamos salvar sim aquela criança. O Arthur abraça todas as responsabilidades, o Arthur abraça todas as crianças que precisam de um lar, e ele não pode ter paz porque ele traz paz ao outro. O Arthur não pode ser ele, porque é preciso que ele dê o espaço para o outro exercer sua individualidade. Ele escolhe para o outro não escolher. Ele apanha para o outro não apanhar, ficando cada vez mais resistente e simultaneamente mais fechado. Esse é o seu fardo. Ele salva porque nutriu um grande sentimento de compaixão em seu coração, a qual ele não pode mais nutrir, somente espalhar aos outros, na esperança de um futuro melhor. Mas ele ainda é uma criança. Inclusive, justamente por esse motivo eu falo. O Arthur é o personagem mais emocional. Ele não pode sentir suas emoções por causa de suas responsabilidades? Com certeza. Mas tudo que ele faz, inclusive esse papel que ele exerce, é pautado em emoção. Sendo os gestos, a ação, tudo aquilo que minimamente transborda tais emoções. É sutil, portanto, poderoso, por ser somente a emoção transbordando. Não é ele querendo demonstrar. Até que olhamos a verdadeira face do personagem. Num contexto que não falarei para não dar spoiler, temos esse quadro incrível do Arthur assustado, devastado, abraçando sua figura materna, sendo esse o Arthur por dentro, e cortamos para ele por fora, que é essa cara. A cara que ele sempre está fazendo. Durante minha vida toda eu falei, eu sou gay. Agora, imagina um personagem carregar as mesmas responsabilidades, porém sem a capacidade de aguentar tanta dor. Pra mim, esse é o César. Ele é o protagonista dos capítulos onde Rei de Lata começa a ficar bom, pelo menos na minha opinião, sendo o capítulo 26 para frente. Indo ao contexto, o arco do resgate deixa bem claro as necessidades das crianças. É preciso que elas tenham uma boa vida e é preciso que essa guerra acabe. Diante dessas necessidades, há duas posturas. A da mãe, criar um ambiente, um lugar onde elas possam ter uma paz e terminar pacificamente a guerra sem que nenhum dos lados morram. E vindo de encontro, temos César querendo matar todos os adultos, pois sem eles as crianças ficarão protegidas definitivamente e a guerra acaba. Olha que maravilha, não é mesmo? Entretanto, esse
sentimento não veio do nada. Na verdade, sua origem é bem interessante. No flashback do César, muito antes da sua aparição no arco do resgate, temos a primeira vez que o personagem matou. A cena é ótima, porque justifica bem onde ele chegou e mais. A partir dela eu consigo fazer um paralelo com o Arthur. Os dois são crianças frustradas com a vida de órfãos de guerra, só que o Arthur transformou essa frustração em fardo, um que ele carrega sozinho para ninguém mais ter de o carregar. No caso de César, ele transforma em ódio. Com ênfase no transformou. O César não é uma figura de puro ódio. Na verdade, seus instintos assassinos vieram à tona quando César e a primeira criança resgatada por ele estavam para morrer, e o personagem não sabia e nem ao menos tinha coragem para atirar em humanos. Até o momento ele só tinha atirado em javalis, mas quando sentiu a menina se agarrando apavorada em suas costas, o tiro saiu instintivamente e ele matou todos com um único tiro. Então eu nem posso dizer que foi um instinto assassino. Na verdade, a sua personalidade assassina veio de seu instinto protetor, igual ao instinto protetor do próprio Arthur. Todavia, o César não conseguiu lidar com o pensamento de alguma criança morrer por suas ações, por suas decisões. Aliás, essa dicotomia entre um protetor desesperado e um assassino frio criou uma cena interessante com a Alice. Na cena, ela vai até o César com muito medo de pedir para sair da resistência, mas quando a Alice faz o pedido, o César aceita de boa, falando de como a missão é suicida e ele entende a sua escolha. Para ela, com certeza foi uma surpresa a lendária figura de puro ódio ser tão dócil, mas nós sabemos a verdade do seu coração. Muitos podem não entender, justamente porque o César fez o esforço consciente de criar essa figura lendária de ódio sanguinária. Ele precisa ser assustador o bastante para assustar os adultos, o que poderia acarretar em menos crianças morrendo, porque é sempre sobre isso. O César é um desesperado. No monólogo em terceira pessoa, no capítulo 26, quando finalmente essas merdas desses retângulos de diálogos expositivos servem para algo que não seja exposição e sim prosa sobre os sentimentos do personagem, amém? É dito num dos retângulos, mesmo que cada uma dessas pessoas esteja ali por motivos diferentes, o César não liga. E eu complemento dizendo, a simples ideia de deixar um adulto vivo e isso causar a morte de uma criança é demais para ele. Isso fez dele um extremista e também faz dele outro personagem sensível com cara de furioso. E é o esperado de um elenco feito de crianças desesperadas para poderem viver. Além disso, sejamos honestos, ele é muito foda e é catártico quando alguma criança mostra superioridade e autoridade perante os adultos que fazem tantas sofrerem nessa narrativa punitiva. Sinto-me confortável para dizer também, a escrita como um todo melhorou, e com escrita eu quero dizer realmente prosa. Até na questão de diálogos teve uma melhoria significativa com o passar dos capítulos, não servindo mais para trocar somente informações e os tão preciosos gritos ideológicos que serviam unicamente para cuspir o que o personagem acreditava na nossa cara, acabaram por virar mais uma das várias provocações da obra perante o seu todo. Podemos ver essa troca, digamos assim, de perspectiva narrativa, principalmente do personagem do José. A personagem tinha como característica irritante falar toda hora que é rei. Contudo, tal afirmação tornou-se pavio de disputas ideológicas verdadeiras. Não é mais um chavão, é uma conversa sobre como lidar com esse mundo desgraçado. Uma conversa que o José com certeza não quer ter. Todavia, os outros personagens deixam de somente escutar. Os inimigos, os aliados, começam a retrucar de verdade. Ninguém fica mais satisfeito de ouvir o outro sem colocar o dedo na cara e falar NÃO! Afinal de contas, a história começa a ter consequências e quem o personagem é ou deixa de ser tem impacto direto com a vida daqueles ao seu arredor. A desarmonia desse universo é frágil e pode virar caos, portanto vira combustível para a trama a ideologia gritada. Sendo assim, o arco construído lentamente estabelecendo um monte de coisa começa a destruir tudo na nossa frente sobre a capa da ideologia dos personagens, sendo o primeiro deles o César. E essa virada na perspectiva da série para como lidar seus temas deixa tudo mais pessoal, muito mais interessante. E isso faz do César um personagem também muito importante na minha leitura. Mas não adianta nada eu ficar aqui soltando adjetivos, então venho a vocês com exemplos práticos. Eu tenho tesão, muito tesão. A sua pica inteira tá na palma da minha mão. Venho com exemplos práticos. Uma parte da minha jornada de leitura que quase me fez dropar o mangá. Estou falando da apresentação de uma caralhada de personagens. Naturalmente a obra já tem um monte, ou você acha que é coincidência eu chamar o irmão da Alice de irmão da Alice?
Não é, eu só não consigo lembrar de toda essa galera, pois nem havia um foco satisfatório para ninguém, o que era frustrante de ler. Até vir o César varrendo tudo aquilo que o mangá já foi na base da bala, mudando o mangá pra sempre. E tudo aconteceu num capítulo que começa mostrando a backstory de um dos vários vilões apresentados. Estava tão chato toda essa construção que eu literalmente estava jogado na cadeira, todo molenga como uma moeba preta e suspirando de tédio. Até que de repente ele leva um tiro. Bau! E eu levanto da cadeira, volto às páginas, vejo elas de novo, encaro o tiro dado em seu crânio e exclamo: que porra é essa? Você deve se perguntar, não é frustrante o mangá dar toda uma apresentação de vilão somente para matá-lo depois? Eu respondo que não! O fator choque foi muito importante, o autor se aproveita dele, fazendo César usar um ataque destruidor em todos os vilões. Mas não é o que parece, ele pode parecer foda e invencível, porém fica claro no próximo capítulo que foi uma emboscada estratégica, que usou muito de sua energia. Ele não vai conseguir usar esse ataque de novo. Pior ainda, ele ficou muito cansado com o efeito. E, entretanto, descobrimos que nem todos os vilões morreram. Sobraram 2 que estão indo em sua direção, esperando e preparados para lutar com 100% do César. Mas nós sabemos que ele está muito longe disso. Daí o capítulo acaba e eu fico, nossa, mano! Agora espero ter deixado claro nessa minha pequena narração sobre minha experiência o porquê dos capítulos começarem a ficarem muito bons. É que tudo estabelecido pela obra é destruído sem parar pelos dois lados dessa guerra civil, que é empolgante pra cacete de se ler, pois no momento as lutas são derradeiras, não havendo espaço para super coreografias de Battle Shonen. Afinal são crianças, então um adulto dar uma facada bem dada, um tiro no lugar certo é o bastante para terminar a batalha. E é o mesmo para os adultos, se eles levarem um soco do Chico que tem super força, acabou para eles. Então as lutas se baseavam em quem encurralava quem primeiro, e o primeiro plano do resgate do irmão da Alice contava com essa fragilidade, sabe? Mas nos é revelado que os filhos da puta têm partes mecânicas agora. Eles viraram ciborgues, então de uma hora pra outra começa a dar tudo errado, sem expectativas para outra reviravolta, porque as crianças continuam frágeis. Elas são naturalmente frágeis, mas tal característica que dá essa nova força aos adultos faz do José o mais forte, e ele até manda com apenas um dedo, ele rasga o cu kurosakiístico. Nossa, mano! O mangá tem muitas outras reviravoltas, de pequenas a grandes, mas seria desagradável da minha parte falar todas. Eu já não quis dar muito detalhe dessa piada que eu fiz com apenas um dedo do José, porque eu acho essa revelação bem da hora. Eu só queria deixar claro o quão importante foi pra mim essa sensação que eu comecei a ter lendo o Rei de Lata. A de não saber em que acreditar, e eu não sou o único assim, tá? Olha só esse comentário desse maluco. Abandonei minha forma original e me tornei apenas vários pontos de exclamações depois desse capítulo. Na moral, é incrível como até chega a ser simbólico o mangá sem foco ter um personagem metralhando tudo de desnecessário para fora dele, e assim ganhando um ritmo muito bom de ler, e é um foco. É maravilhoso. Literalmente o César fez a limpeza com sangue, né, que ele tanto quer. Caraca, é o personagem mais meta do mundo. Contudo, após eu ter deixado claro as reviravoltas, deixarei também claro a dinâmica que faz delas possíveis. A das crianças frágeis, de constante evolução, e os adultos sem extraordinária evolução, mas em comparação, constante força, seja pela qualidade ou quantidade. Tem muito mais adultos fortes do que crianças super fortes, não fazendo falta a escassez de outros Nicolais, o adulto mais forte até agora, porque não há crianças o suficiente para lutar com tantos adultos fortes, e qualquer ferimento para elas é mortal. Sendo assim, morre uma criança, tudo muda. Morre 20, 30, 40 adultos, outros 20, 30, 40 adultos ficam no lugar. O mangá deixa bem claro esse fator, portanto fica ainda mais claro nesse arco certa coisa. Não dá pra essa guerra continuar, porque as crianças vão perder. Uma conclusão bastante amarga e poderosa. Advinda de um conflito, infelizmente nada profundo por enquanto. Tipo assim, existem pinceladas de momentos entre tantos de ação no arco do resgate do irmão da Alice que querem trazer uma discussão sobre a tonalidade da moral dos dois lados.
Os dois querem ter controle novamente de sua vida e isso se desenvolve numa luta de autoridade. Porém, nada disso faz sentido em engajar o leitor, pelo menos não me engajou, né? Após colocarmos em pauta uma característica notável dessa narrativa. Os adultos são vilões caricatos e exagerados. Sério mesmo, a criança mais desgraçada perde pro sadismo de um adulto médio. Então só é frustrante ver a mãe com os papinhos dela de pacifismo. Não há como ficar com raiva do José matando dois adultos que ela tinha a intenção de resgatar, depois de ver as consequências do arco do resgate. Crianças traumatizadas e algumas desmembradas. Não existe isso de empatia mediante a isso. Porém, ao mesmo tempo, isso cria uma tensão bastante interessante. A de obrigação de haver uma paz, senão todo mundo morre. Buscar a paz nessa história não é uma vontade, e sim uma necessidade. Todavia, essa desproporção da índole dos dois lados realmente me incomoda e me deixa completamente apático para com os vilões. Eles são a parte mais desinteressante do mangá e nem cabem na trama que está sendo construída, de exploração da nuance dos personagens. Falar sobre as crianças e dos adultos faz parecer que são duas obras diferentes, de tanto capricho de um lado e falta de capricho do outro. Entretanto, eu vou esperar pra ver, né? Os protagonistas demoraram pra engatar, mas quando vieram, valeu a pena. E foi bom o modo com que o autor fez tanto o Arthur quanto o José crescerem graças ao César. É admirável, realmente. E a personagem do César, que pode passar a sensação de ser o protagonista, na minha visão, na verdade, ele é só um coadjuvante de luxo, sabe? Símbolo de um extremo de um dos lados. Um personagem feito, completo. Bem diferente do Arthur e o José, que ainda estão aprendendo a lidar com sua ideologia. Também a lidar com a dicotomia maldita de ser um sobrevivente de guerra e uma criança. Inclusive, essa é a hora perfeita pra falar do José, olha só. O José é desprezível. Sua primeira aparição enfatiza o quão filha da puta é o personagem. Entretanto, o primeiro flashback teve gosto suficiente pra comprar a minha pessoa. Isso fez sentido pra você? Eu espero que sim. O José aparece jogado, sem falar, provavelmente por estar todo espancado, e o único sinal de vida possível de se captar sobre ele é sua raiva, advinda de uma vontade extrema de continuar lutando. Na verdade, é como se o José nunca tivesse saído da luta contra o cara que o espancou. O José, nesse momento, ainda está lutando contra o dono do distrito, então não houve revanche. Ele só terminou o que simplesmente já deveria estar feito, virando assim o rei do distrito. Porém, o olhar não mudou. O espírito do José continua no ringue. Ele nunca sai dele, na verdade. Não importando aquele ao seu lado, o José está sempre lutando contra algo, chegando num nível que os outros personagens só conseguem chegar até ele, trazer algum impacto ao seu âmago através de lutas. E não é de se esperar que a mãe não tenha conseguido tocá-lo com sua personagem pacifista. Ela não luta e nem quer. É justamente o oposto dos instintos do José. E até eu não tanco o pacifismo dela, então imagina o José! Um miserável que luta a vida inteira. Aliás, todas as suas cenas de impacto emocional são sobre o quão miserável é o José. Tudo pela falta de paz em seu interior. Ele é um personagem que sempre discursa liberdade sobre ninguém poder tirar ela dele. Mas o José é o mais preso dos personagens, sufocado numa ideologia inflexível. Por isso ele é um personagem que sempre se diz reinar tudo que o sol toca, mas é o que menos tem. E pode parecer, mas não foram esses os motivos pelo qual eu comecei a curtir o personagem. A obra também não faz questão de te pegar no coitadismo ou algo do tipo. Na verdade, ele é uma pessoa que traz respiro à obra, pois o tempo todo, não importa quando, há uma criança sofrendo e levando a pior. Menos ele, o José está constantemente melhorando durante a batalha, superando a si mesmo e por consequência ele nunca perde moralmente pra ninguém. É realmente um personagem que cresceu muito com o tempo. No começo da obra era só papinho, sabe? Uma tentativa falha do mangá de trazer tons de cinza pra obra, onde o personagem discursava não ser um cuzão. Ele é assim porque é o único modo de sobreviver. O que de imediato faz sentido. Essa é uma obra distópica. É o natural pensar as crianças se matando pra comer um pão mofado ou simplesmente crianças mal educadas. Mas não, todas são santas e protegem umas às outras. Até onde eu li o Rei de Lata, o personagem do José é de longe com pior moralidade, conseguindo ser pior e menos afável que um líder extremista com o objetivo de cometer genocídio contra os adultos. Ele é uma exceção, não faz sentido esse discurso dele, tá ligado? Portanto, eu fico feliz da obra esquecer toda essa conversinha de sou fruto do meu meio, mano, deixando bem claro que a criação do José é bem específica, aspecto este que traz questões muito mais pertinentes pra trama, como momichos e dedichos. Então, esse foi o vídeo. Não vou dar o braço a torcer para com a obra do começo,
foi muito cansativo de ler os primeiros capítulos, eu nunca vou esquecer disso. E até me lembrou One Piece, sei lá, em Dressrosa. A diferença é que One Piece tem tipo 1000 capítulos, então tu até, tudo bem, tem 1000 coisas, sabe? É uma obra grande. Porém, o importante é que ela compensou por todo esse sofrimento e até hoje não para de melhorar. E eu nem sabia que tinha tanto pra falar do mangá e fico feliz do saldo ser tão positivo. Com certeza é o melhor mangá brasileiro que eu li e espero que tenham gostado do vídeo. É os guri!